Hoje nós vamos falar sobre a cultura africana e as características da cultura afro-brasileira. A cultura africana ela deve ser observada sempre no plural, em vista de sua existência milenar e sua vasta diversidade. Cabe lembrar que a África ela não é um país. A arqueologia aponta a África como um território habitado há mais tempo, o território habitado há mais tempo do planeta. E isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas. Atualmente, o continente africano ocupa 1/5 da Terra, com mais de 50 países e quase 1 milhão de habitantes. É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada por colonizadores europeus. E os viajantes, missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para a escravidão colonial, esses povos eles foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o direito de contar a sua própria história. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. E nesse viés, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios da civilização. Hoje, com a independência dos países africanos, há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, bem como a constituição de sua historiografia local. As manifestações culturais africanas elas sofreram uma intensa destruição pelos regimes coloniais que levavam as nações africanas modernas ao embate com o nacionalismo árabe e o imperialismo europeu. Em se tratando de culturas tradicionais, muito se preservou e se difundiu pelo continente africano, especialmente devido aos fluxos migratórios da África. Isso permitiu a preservação e a combinação de vários aspectos culturais entre os povos do continente. Vale ressaltar que boa parte dessas culturas elas são baseadas em tradições orais, o que não significa ausência de escrita. Os povos africanos podem ser nômades e vagarem pelo deserto, ou eles podem se fixar em territórios para construir grandes impérios. Também podem ser formados por pequenas tribos ou grandes reinos, onde os chefes políticos e o sumo sacerdote podem ser a mesma pessoa, seja governada por clãs de linhagem ou por classes sociais específicas. Esses povos eles irão construir grandes patrimônios materiais e imateriais presentes até os dias de hoje. Esses bens eles refletem na história e no meio ambiente em que se originaram. Por isso representam aspectos das florestas tropicais, desertos, montanhas, etc. Em termos religiosos, vários cultos estão presentes na África, com destaque para o islamismo e o cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais, que muitas vezes são vistas como prática de magia negra e feitiçaria. E considerados pelos europeus como povos animistas, uma parte dos africanos reverenciam espíritos de árvores, pedras, entre outros, e aceitam a coexistência com forças desconhecidas. Cada povo africano tem suas origens mitológicas. Para explicar as suas origens, essas religiões tradicionais elas possuem uma via de regra de antemão voltadas ao culto dos antepassados e das divindades da natureza. A forma mais conhecida dessas religiões elas envolvem o culto aos orixás, que são as divindades de origem iorubá e nagô, que englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. Por outro lado, a vida material e espiritual nas religiões africanas, elas tendem à indistinção entre o sagrado e o profano.
Essas dimensões elas são concebidas como indissociáveis e inseparáveis. Devemos considerar, né, que grande parte da produção artística tradicional africana ela era feita não para ser vista, o material utilizado em suas confecção, ele possui um valor simbólico muito grande. E as peças que poderiam ser esculpidas, fundidas, pintadas, traçadas e tecidas utilizadas como adornos corporais e trajes são de usos sagrados e não cotidianos. Geralmente, os produtos artísticos africanos eles representam os antepassados fundadores e apresentam figuras geométricas ou antroposomórficas que ensinaram a humanidade a produzir e a se produzir. Por sua vez, famosas máscaras africanas, elas possuem desenhos elaborados e são utilizados em cerimônias e rituais. O renomado artista Pablo Picasso, ele se inspirou grandemente nessas máscaras, bem como na iconografia africana, para criar um estilo artístico conhecido como cubismo. A metalurgia ela era conhecida e utilizada para fabricar armas, ferramentas e adornos, sendo mais comum nas regiões da savana. Outro típico de produção artística africana são as esculturas de marfim, que são feitas pelos povos Yorubá e Bakongo. Também são muito conhecidas as danças, as músicas tradicionais africanas, marcadas pelos batuques e movimentos corporais bem acentuados, como o rebolado. E, por fim, destacam-se a culinária africana, né, temperada com condimentos de aromas fortes e picantes, com os quais se preparavam pratos à base de carnes, legumes, verduras e até insetos. É típico da África o leite de coco, o óleo de palmeira, o inhame e o feijão e etc. A principal civilização africana ela foi sem dúvida a egípcia, que construiu o primeiro império africano há mais de 5.000 anos. E as cerâmicas de Nok, na Nigéria, elas apontam uma civilização muito desenvolvida que viveu no século V a.C. Até o século II depois de Cristo. No século XIII surgiu o poderoso reino do Congo. Outros povos, como os berberes, que são os nômades do deserto do Saara, e os bantus da região da Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões, também constituíram grandes grupos populacionais na África. E, por fim, os africanos eles começaram a ser colonizados pelos europeus a partir do século XV, e ao atingir o século XIX, eles já estavam totalmente sob o domínio das metrópoles europeias, até a segunda metade do século XX. As culturas africanas elas tiveram grande influência na formação cultural brasileira, e a diversidade de origem dos africanos escravizados no Brasil, eles refletem diretamente na variedade de povos existentes da África. A maior parte dessas populações elas eram de origem dos bantus, nagôs, jejés, alçais e malês. Muitos são os aspectos culturais que sofreram a influência africana no país. Entretanto, nós podemos destacar o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, do qual surgiu a Umbanda, a capoeira, que é uma dança de luta praticada pelos antigos escravos, criada no Brasil, a culinária com vários temperos e pratos típicos como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na área musical, os ritmos africanos eles estão em quase todos os estilos brasileiros, que são o machixe, o samba, o choro, a bossa nova. Na dança, o samba é a expressão maior da cultura afrodescendente. A cultura afro-brasileira ela remonta ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhares de africanos a virem para o Brasil. Assim, foi formada a maior população de origem africana fora da África. Essa cultura ela está marcada por uma relação com outras referências culturais,
sobretudo indígena e europeia, a qual está em constante desenvolvimento no Brasil. As características da cultura afro-brasileira. Uma das principais características da cultura afro-brasileira é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil nos forçou às apropriações e adaptações para que suas práticas e representações culturais sobrevivessem. Assim é comum encontrarmos a herança cultural africana representada em novas práticas culturais. As manifestações rituais e os costumes africanos, eles eram proibidos e só deixaram de ser perseguidos pela lei na década de 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Assim, elas passaram a ser celebradas e valorizadas até que em 2003 foi promulgada uma lei que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual essa lei exigiu que as escolas brasileiras do ensino fundamental e do ensino médio tenham seus currículos, o ensino da história e a cultura afro-brasileira. Os dois grupos de maior destaque e influência no Brasil são os bantus, que foram trazidos de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, que são oriundos da África Ocidental, Sudão e Costa da Guiné. E devemos ressaltar que as regiões mais povoadas com a mão de obra africana foram a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso foi devido à grande quantidade de escravos recebidos na região Nordeste, pela migração dos escravos após o término do ciclo da cana-de-açúcar da região Sudeste. De partida, nós temos que frisar que a cultura afro-brasileira ela é parte constituinte da memória e da história brasileira e de seus aspectos que transbordam as margens desse texto. E ela compõe os costumes e as tradições, a mitologia, o folclore, a língua falada e escrita, a culinária, a música, a dança, a religião, enfim, o imaginário cultural brasileiro. As festividades populares, elas são muito conhecidas, né, como o Carnaval, que é a maior festa popular brasileira, celebrada no início do ano e mobilizando toda a nação. As festas de São Benedito, que é a principal festa do Congado, que é uma expressão da cultura afro-brasileira, comemorada no final de semana após a Páscoa. E, por fim, a festa de Iemanjá, que é realizada no dia 2 de fevereiro. E também nós temos as músicas e as danças que influenciam, são influências afro-brasileiras e estão presentes em expressões como no samba, no jongo, carimbó, maxixe, maculelê, maracatu. E eles utilizam instrumentos variados, com destaques para o afroxé, o atabaque, o berimbau e o tambor. E não podemos perder de vista que essas expressões musicais, elas também são expressões corporais, elas refletem nas formas de dançar, como no caso do maculelê, uma dança folclórica brasileira, e o samba de roda, que é uma variação musical do samba. Nós temos outras expressões de músicas e danças, como as danças rituais, o tambor de crioula e os estilos mais contemporâneos, como o samba reggae e o axé baiano. E, finalmente, merece destaque especial, né, a capoeira, que é uma mistura de dança e música e artes marciais, que foi proibida no Brasil durante muitos anos e declarada Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade em 2014. Na culinária, nós temos um outro elemento típico da cultura afro-brasileira, que ela introduziu as panelas de barro, o leite de coco, o feijão preto, o quiabo, dentre outros muitos produtos. Entretanto, os alimentos mais conhecidos são aqueles da culinária baiana, que são preparados com azeite de dendê e pimentas.
destacando-se o abará, o vatapá, o acarajé, que são bem como o quibe nordestino, que é preparado com carne de sol, e ou charque, além dos doces de pamonha e cocada. E também tem um prato brasileiro mais conhecido de todos, que é a feijoada, e ela foi criada pelos escravos com uma apropriação da feijoada portuguesa, de que produzida a partir dos restos de carne que os senhores dos engenhos não consumiam. E também a religião afro-brasileira, ela se caracterizou pelo sincretismo religioso, como com o catolicismo, onde unia aspectos do cristianismo e suas tradições religiosas. Isso ocorreu para que eles pudessem realizar as práticas religiosas africanas secretamente, associadas aos santos como orixás, uma vez que a conversão era apenas aparente. Assim nasceram desse sincretismo religioso, o batuque, o xambá, a macumba e umbanda, enquanto se preservavam algumas variações africanas da quimbanda, cambula e do candomblé.